Entre os dias 12 e 14 de junho, foram entrevistados 2.017 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O Nexus diz que controlou as amostras por cotas, né, levando em consideração sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD. E o estatístico responsável é o Nieli Aldash, que tem registro no Conselho Regional de Estatística, como manda a lei. Com margem de erro de aproximadamente 2 pontos percentuais, a pesquisa foi feita nas 27 unidades da federação, com distribuição proporcional por região, mas foi feita por telefone. Uma pesquisa por telefone, como você sabe, tem limitações significativas. E aqui eu fiz um resumo da avaliação dessa pesquisa para você entender o que ela é e quais são as limitações dela. Então, a questão é que a amostra nacional é robusta, isso é muito importante, cobre as 27 unidades da federação, tem registro no TSE e supervisão técnica, e a coleta é padronizada pela Central de Atendimento Telefônico Informatizado. O problema é que amostras por cotas não probabilística pura, né? Não é uma pesquisa de opinião de intenção de voto probabilisticamente pura, porque são usadas cotas para fechar a pesquisa e essas cotas deixam de ser aleatórias e, portanto, a amostra deixa de ser probabilística. A margem de erro deve ser interpretada aí com cautela, pode ser um pouco maior, um pouco menor. Tem o risco de viés de cobertura, todo mundo já sabe disso, e de não resposta no telefone. Muita gente não responde a números desconhecidos e muito menos, um número menor ainda de pessoas tem acesso e paciência para responder pesquisa por telefone, conversando com um computador. E o comparecimento declarado aí tende a superestimar o comparecimento real, porque as pessoas aí já toparam participar da pesquisa por telefone e aí se sentem, digamos, impulsionadas, né, a declarar um voto, escolher alguém, e isso é algo que se observa muito nas pesquisas por telefone, que é esse viés de cobertura e o viés de comparecimento, ou seja, um número maior de eleitores não deve comparecer às urnas, é mais ou menos 20%, um pouco mais, um pouco menos dos eleitores que deixam de votar nas eleições gerais do Brasil. Agora, é uma pesquisa formalmente regular e útil para a fotografia nacional. Não deve ser tratada como uma projeção definitiva e é uma qualidade técnica boa, com cautela analítica, por isso que eu a trouxe aqui para análise. E você vê aí a intenção de voto no primeiro turno com o segundo cenário, com menos candidatos. A gente não sabe ainda quem serão os candidatos que se inscreverão para disputar a presidência da República, porque as inscrições não estão abertas ainda. Nós estamos na pré-campanha e nesse período de pré-campanha antecede as convenções partidárias e o registro de candidatura. Então, todas essas simulações são feitas com hipóteses de quem vai ser candidato. Você viu a simulação com todos os declarados pré-candidatos e aqui uma simulação com número menor de candidatos, onde Lula tem 43%, Flávio Bolsonaro 34%, o Renan Santos tem 5%, o Ronaldo Caiado 4%, Ronaldo Caiado é do PSD, ex-governador de Goiás, o Renan Santos é do partido Missão, o partido do MBL, o Movimento Brasil Livre, que já esteve com Bolsonaro, mas se separou do bolsonarismo e é um partido de direita neoliberal. Renan Santos é o representante desse partido, um jovem candidato, e o Romeu Zema é do Partido Novo, um partido que estava aí meio que coligado com o PL, mas andaram brigando.
O Romeu Zema é ex-governador de Minas Gerais. O Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que se aposentou, é o novo candidato do Partido Democracia Cristã, que inicialmente testou um candidato e mudou de ideia, agora botou esse outro aí. O Joaquim Barbosa está testando a intenção de voto nesse candidato. Nenhum branco ou nulo, 6%, não sabe, não respondeu, 2%. Nesse cenário 2 aí de intenção de voto no primeiro turno, 41% citam Lula nos dois cenários, 32% citam o Flávio Bolsonaro também nos dois cenários, o que mostra a polarização da disputa entre os dois. Aqui a intenção de voto da pesquisa BTG Nexus para o segundo turno. Flávio Bolsonaro e Lula. Lula tem 49% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 43%. Nenhum branco ou nulo, 8%. Não sabe, não respondeu, 1%. A diferença entre Lula e Flávio é de 6 pontos percentuais. Contra Romeu Zema, Lula tem 49%, Romeu Zema 39%. Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 48%, Caiado 39%. Contra Renan, Lula tem 49%, Renan 36%. São os cenários testados de segundo turno com os candidatos melhor colocados na hipótese de intenção de voto no primeiro turno. Aqui eu projetei os votos válidos do segundo turno entre os dois principais candidatos, Lula e Flávio. No voto estimulado e na projeção de votos válidos de segundo turno, Lula tem 53,3% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 46,7%. E neste cenário, não é? Lula versus Flávio, fica evidente que o atual presidente da República, se as eleições fossem hoje, venceria a disputa polarizada entre ele e Flávio, com uma diferença maior, mais robusta, do que venceu o pai de Flávio, Jair Bolsonaro, em 2022. Nas eleições de 2022, Lula venceu o Jair Bolsonaro com uma diferença de apenas 1,8 pontos percentuais. Aí, na intenção de voto de segundo turno, Lula tem 7 pontos percentuais de diferença entre ele e Flávio, ou seja, venceria por uma margem ainda maior do que a conquistada em 2022. A pesquisa mostra uma hipótese de que o atual presidente candidato à reeleição ampliou a sua votação de 2022 para 2026. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Lula tem 47% de rejeição. Pessoas, eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Já o Flávio Bolsonaro tem 52%. É o candidato mais rejeitado. Ronaldo Caiado tem 37% de rejeição, Renan Santos 36%, Zema 39%, Joaquim Barbosa 36%, Aécio Neves 62% de rejeição, Cabo Daciolo 46%, Augusto Cury 35% de rejeição. Aí você vê no slide, Lula tem 38% de eleitores que dizem que ele é o único que votaria. Já Flávio só tem 25% de eleitores que dizem que ele é o único em quem votariam. O voto consolidado de Lula, somando aí 38%, mais 14% dos que provavelmente também podem votar em Lula, mas
também poderiam votar em outro, ou seja, o voto potencial chega a 52% do atual presidente da República. Flávio Bolsonaro tem 45% de voto potencial. E a avaliação do presidente da República, segundo a pesquisa BTG Pactual Nexus, divulgada hoje, a avaliação do governo, 17% consideram o governo ótimo, 21% consideram o governo bom, 21% consideram o governo regular, 7% ruim, 34% péssimo. Se você soma ótimo e bom, temos 38%, ruim, péssimo, 41%. No meio aí tem regular, né? E esse eleitor que considera o governo regular pode ou não votar na reeleição de Lula, porque não rejeita, né? Não tem uma avaliação negativa do governo. Aí Lula subiria para 59% de eleitores que não rejeitam o seu governo. A Nexus também mediu a avaliação do presidente Lula. E aqui, a meu ver, a principal novidade dessa pesquisa: 48% aprovam o governo Lula, 47% reprovam. É a primeira vez agora na pré-campanha que uma pesquisa mostra um panorama de maior aprovação do que reprovação do governo, o que pode indicar que o atual governo caminha para a reeleição. Lula tem mais eleitores aprovando que reprovando o seu governo. O Instituto Nexus também quis saber sobre os principais problemas do Brasil, na opinião dos eleitores. Segurança pública, violência e criminalidade é apontado como principal problema por 33% dos eleitores. Saúde pública por 25%. Corrupção, 23%. Educação, 15%. Classe política também 15%. 12% dos eleitores acreditam que a desigualdade social, a pobreza e a miséria é o principal problema do Brasil. Inflação, custo de vida e preços altos é o principal problema para 11%. Desemprego, falta de trabalho, 10%. Imposto, aumento de impostos, 7%. Baixo crescimento da economia, 5%. Gastos públicos, 4%. Fome e insegurança alimentar é o principal problema para 3%. Taxa de juros altos é o principal problema para 2%. Moradia e habitação, 1%. Outros 11%. Nenhum, 1%. Não responderam, 4%. Na minha opinião, o principal problema do Brasil é a desigualdade social, que é a causadora de todos os demais problemas, inclusive da violência, da situação da saúde pública, da corrupção e da educação. Entretanto, a maioria escolheu a violência e a segurança pública está entre os principais problemas apontados pelos eleitores, o que acende aí a luz amarela para o atual governo, injustamente acusado de ser leniente com a criminalidade. Mas no Brasil há uma divisão clara. O problema da criminalidade é dos governadores dos estados. Os governadores estaduais têm a missão, a obrigação constitucional de controlarem a criminalidade. Tem uma polícia militar que comandam, e uma polícia civil e outras polícias. São os governadores que tomam conta dos presídios. Então, não cabe pedir
a um presidente da República soluções para a segurança. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.